Então, hoje vamos falar aqui desse livro Propósito, um livro escrito pelo Sri Prem Baba. E a ideia dele é muito fácil, é nos mostrar um pouco sobre qual o propósito da vida, responder algumas dessas perguntas que muita gente se faz, por que existimos, qual a nossa missão durante essa vida. E esse livro, dividido em 7, 8 capítulos mais ou menos, consegue nos abordar de uma forma fácil de ser entendida. Então, o real motivo da vida fala sobre o crescimento, fala sobre as formas da felicidade, fala os erros da humanidade, fala sobre os momentos fáceis e os momentos difíceis também. Então, se torna uma pergunta muito normal ao longo da vida. Cada vez a gente vê que as pessoas mais se preocupam em encontrar essa resposta, de saber por que a gente está aqui, qual que é o objetivo de cada pessoa na Terra, por que as coisas acontecem como elas acontecem, por que eu preciso ter isso para ser isso. E todos esses questionamentos sobre a vida, ele nos mostra que são normais e que todo mundo se faz. E aqui ele consegue nos trazer algumas respostas diretas e básicas, como por exemplo, ele nos mostra de que a felicidade não está ligada às coisas materiais, não é algo lá do futuro, não é uma sensação que um dia a gente vai chegar a ter, não, lógico que não. A felicidade, ela tá aqui, tá nesse momento e é simplesmente uma sensação, que nem todos os outros sentimentos que a gente tem. Você também pode ser feliz de uma forma simplesmente olhando por aqui e por agora. Sempre lembrando que é um sentimento. Então a gente nunca vai encontrar nas coisas, a gente nunca vai encontrar isso nas outras pessoas. É um sentimento que está dentro da gente e a gente encontra ele aqui dentro de nós, sem nenhum esforço. Para responder também algumas dessas perguntas, ele faz uma analogia simples de ser entendida dos seres humanos com as árvores. Ou seja, cada árvore frutífera dá suas certas frutas. E é uma árvore que no início ela não dá nada, porque ela é pequena, apenas uma semente, então ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e lá no final ela dá certos frutos e cada árvore frutífera dá o seu certo fruto. E com o ser humano é exatamente a mesma coisa, não é porque aquela pessoa consegue gerar aquilo ali para o mundo que eu vou conseguir. Cada ser humano tem a sua especialidade e durante toda a nossa vida, então, o processo vai nos fazer encontrar qual foi essa fruta que a gente consegue dar. E bom, durante todo esse processo a gente vai enfrentar o nosso maior inimigo, que é o ego. E ele consegue nos explicar direitinho que o ego é simplesmente uma casca grossa que existe por volta da gente, que a gente usa ela para tentar nos proteger, para que a gente consiga ficar blindado de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas o principal processo de tudo isso que ele nos conta, o principal objetivo é conseguir quebrar esse ego e conseguir ser uma pessoa mais vulnerável possível. E por que esse objetivo é tão importante? Porque o ego ele consegue nos trazer alguns sentimentos que não são bons pra gente. Inveja, insegurança, ganância, tudo isso. A gente começa a ver o mundo com uma visão bem egoísta, sempre nos colocando em como a gente vai ser visto, ou em quem somos, ou em quem a gente poderá chegar a ser. Quebrando esse ego, normalmente já não existem mais medos, não existem mais inseguranças, não existem mais inveja, ganância, não existe nada disso. Porque tu aceita que tu é simplesmente um ser humano comum, como todos os outros, e as coisas te abalam, as coisas te afetam à medida em que tu permita com que isso aconteça. O ego ele faz parte dessa nossa falsa identidade. E o que seria essa falsa identidade então? Não seria aquela pessoa que a gente não é, mas que a gente acredita que a gente precisa ser, ou que a gente acredita em que essa figura do sucesso é. Então ela acaba nos levando a caminhos como preguiça, como inveja, como querer ser melhor que os outros sempre, mas essa é apenas uma falsa identidade. O ser humano não é assim, o ser humano não precisa ser assim, e esse ego, essa capa que te rodeia e que tu acredita estar protegido por ela, na verdade te faz viver uma falsa identidade, com que não é a que a gente está predestinado a viver. E essa falsa identidade, na verdade, vai começar a te levar por um caminho que cada vez mais, mesmo que tu consiga ter mais coisas, que tu consiga atingir tudo que tu quiser, mais coisas tu vai estar tendo e menos satisfeito tu vai se sentindo porque tu não vai ter conquistado a real vitória da vida, que é se conquistar a si mesmo. Então ele nos mostra que sim, mesmo com milhões de conquistas, existem pessoas que não se sentem felizes porque eles realmente não conseguem se encontrar. Então tudo isso aí passa pela falsa identidade, que é o ego, que é o objetivo aqui desse livro, é conseguir quebrar essa capa e tentar identificar qual o real propósito. E claro, não tem nada de errado com a riqueza, o que tem de errado é a falta de si mesmo. Sempre tá pensando no que não se deve, sempre está indo atrás do que se não se deve, sempre estar querendo mostrar aquilo que não se deve, ao invés de realmente fazer um trabalho interno
onde tu mesmo consegue se encontrar, tu fica tentando mostrar ao mundo coisas de riqueza, coisas de que a falsa identidade considera um sucesso. E aí teu círculo vai sendo apenas de pessoas que têm essa falsa identidade. As pessoas vão começar a gostar da tua falsa identidade. E mesmo que conquistando todas essas milhões de coisas que a gente quer, se for pelo lado da falsa identidade, não vai acabar te fazendo feliz. E para resolver esses problemas de não se encontrar a si mesmo, ele cita no livro muitos amortecedores. O que são amortecedores? São situações de, como a gente pode dizer, distrações. Mas não são distrações, e sim amortecedores. Qual que é a diferença? Distrações, a gente acredita que, por exemplo, ver um filme, ou sair, ou fazer algo de divertido, sejam distrações da mente, mas na verdade são amortecedores. A gente tenta esconder aquilo que nos faz mal, ou pelo menos amenizar essa sensação que a gente tem nesses amortecedores, que são essas perdas de tempo que a gente simplesmente chama de distrações. Mas não são distrações, a gente não está se distraindo, a gente está amortecendo essas dores internas que a gente tem, porque o ser humano ele acha mais fácil simplesmente esconder isso do que se tentar entender e fazer de fato algo diferente para melhorar. Então, depois de que tu realmente perceba que não são distrações e sim são amortecedores, ou seja, que tu tá amortecendo essas dores e que tu fala, beleza, eu não quero mais me distrair, eu quero entender essas dores, eu quero resolver elas, e eu sei que esse é um trabalho interno, eu sei que esse é um trabalho solitário, mas beleza, é o que a gente precisa fazer para melhorar. E é quando começam os desafios, e é quando começa o enfrentamento proposital da dor, é quando começa a acontecer o real crescimento. Ou seja, uma vez que tu entende que, bom, isso aqui não são distrações, isso aqui são simplesmente momentos onde eu estou amortecendo essas dores internas que eu tenho, tá na hora de realmente resolver essas dores internas. Como que eu posso resolver essas dores internas? E que tu realmente chegar de fato, enfrentar a dor, saber que vai doer, saber que é desconfortável, saber que é uma incerteza. Uma hora que tu começa a abraçar todas essas sensações que até então tu viam como negativa, tu começar a ver como positiva, porque tu entende que esse é o caminho que tu precisa seguir para encontrar as respostas que tu procura, tu vai começar a estar cada vez mais perto desse chamado de propósito que ele chama. E isso é assim que funciona, e isso é a melhor coisa que a gente tem que entender, que os desafios são difíceis, que as mudanças são difíceis, que tudo vai ser difícil, que tu tem que escolher qual difícil tu quer passar, que tu tem que querer ir atrás de uma dor, porque a dificuldade ela é inevitável, mas sentir dor e sofrer são escolhas. A grande sacada aqui é tu entender o caminho que vai te levar a crescer, tu entender que o caminho é doloroso, mas tu também conseguir chegar a um modo de descobrir uma forma de aproveitar esse caminho, de aproveitar as inseguranças, de aproveitar esse desconforto, de aproveitar essas dores. E aí sim tu vai estar em um crescimento eterno, onde tu vai começar a perceber milhões de coisas que os seres humanos não conseguem perceber, porque eles estão sempre amortizando essas sensações em que as pessoas fogem e não querem descobrir. Não, tu vai atrás, tu tenta entender, tu se pergunta e tu dá um jeito de resolver. E por que eu digo que é um trabalho solitário? Muito fácil, porque é uma questão de pensamentos. A gente sabe que o nosso pensamento é a força que mais cria no mundo. Então, assim como o pensamento pode fazer tua vida ser muito ruim, o pensamento pode fazer tua vida ser muito boa. E como eu já falei aqui anteriormente, o inferno e o paraíso não são lugares, e sim são pensamentos. E esses pensamentos são tu que controla. É um desenvolvimento de crescimento solitário, porque é simplesmente tu e teus pensamentos. Para enfrentar essa dor e lidar com esses sentimentos, ele nos diz que é preciso coragem e humildade. Humildade para aceitar e dizer e reconhecer que, bom, as coisas não eram tão boas assim, ou eu não era bom o suficiente. E coragem para saber que, mesmo doendo e mesmo que sendo difícil, tu vai optar por fazer essa mudança. Mas beleza, o importante aqui é perceber que sim, é solitário, porque tudo isso não passa de sentimentos e tuas próprias emoções, teus próprios pensamentos. E para conseguir lidar com essa dor e com todo esse processo, é necessário esse tal de autoconhecimento. E esse autoconhecimento é simplesmente um resultado de voltar-se para dentro, mas também exige muita coragem tu querer se voltar para dentro, tu conseguir tu mesmo se encarar, tu mesmo se desafiar, tu mesmo se motivar e entender que de fato é um processo interno e nada externo realmente consegue tanto te influenciar para bem quanto te influenciar para o mal. E bom, uma vez que tu consegue quebrar essa barreira, essa casca aí que ele chama de ego, é quando tu realmente se permite começar a sonhar, tu se permite querer realizar todas as coisas que tu deseja, e é onde começa a aventura chamada vida, onde tu vai começar a ter um pouco mais de acesso
ao que realmente se chama de propósito, ao que realmente te leva a encontrar as respostas para todas essas perguntas que a gente comentou. E é um espaço para que tu realmente perceba onde tudo é possível e que tudo pode se manifestar a favor de ti, pois tu começa a entender um pouco mais o que realmente é um ser humano, que tu tá aqui sendo um humano, com tuas experiências humanas, teus sentimentos e tudo isso. E que a vida é assim mesmo, é simplesmente esse processo de tu se encarar, de tu se desafiar, de tu entender que é difícil, de tu ter a humildade para reconhecer que tu ainda pode melhorar e fazer tudo isso como um ato de coragem. Mais uma vez lembrando que esse processo é solitário, porque é somente tu mesmo que pode se ajudar a passar por todas essas fases. E ele nos mostra que realmente essa é a vida. O momento mais escuro, que antecede um desafio, que tu percebe que, bom, posso melhorar nisso aqui. Depois tu vai passar por toda essa fase aí do desconforto, tu vai ver que não foi tão ruim assim e que o resultado atual, onde tu está agora, é muito melhor do que onde tu estava antes. Então, bom, depois de todo esse processo em que tu reconheceu que tu tinha uma casca aí te movendo chamado ego, depois que tu conseguiu passar por essa fase, tu percebeu que tu podia melhorar, tu se desafiou, enfrentou todos esses desconfortos e medos, tu já conseguiu chegar do outro lado. Agora está na hora de começar a conseguir manter esse padrão e colaborar ao máximo com o pessoal que está ao teu redor. E é aqui onde ele nos traz uma questão muito importante. Ele nos diz que a prosperidade sobrevive do compartilhar. Ou seja, tu pode já ter chegado onde tu quiser chegar, mas para poder se manter nesse nível, tu tem que começar a compartilhar. Assim como tu aprende a receber, tu tem que começar a aprender muito mais a dar, a se doar, a servir, porque esse é o real espírito tanto de ti como pessoa, quanto de ti como líder, como de ti como uma boa influência para o ambiente. Isso também tem um pouco a ver com a confiança que você tem em ti. É a confiança própria de saber que por ti tá tudo bem, de que tu não precisa ajuda das outras pessoas e de que você não depende delas. É importante também trazer o ponto de rever as suas crenças, porque para vencer na vida hoje em dia dizem que o dinheiro é o principal fator para o sucesso. Mais uma vez, ele não tem nada contra a riqueza, ele não tem nada contra o dinheiro, apenas nos diz e nos afirma que se tu tiver tudo que tu quiser no mundo, mas não conseguir ter a ti mesmo, não conseguir ter essa confiança em ti mesmo, não conseguir gostar desses processos de dores, de inseguranças, de desafios, o real sucesso vai ser inalcançável para ti. E mais uma vez, o que vai estar crescendo dentro de ti vai ser a falsa identidade, vai ser o ego, e realmente esquecer que no outro lado existe uma alma e continuar julgando pelas aparências. E se tu realmente for entrar nesse jogo de superioridade e inferioridade, o único que realmente vai ganhar aí é o ego e a nossa falsa identidade. Então entenda que essas crenças que a gente tem de criança sobre o que é dinheiro, o que é sucesso, o que é riqueza, o que eu preciso para ser feliz, tudo isso aqui é uma falsa identidade que tu tem que pegar e falar, bom, isso aqui não precisa, e começar a entender, quer dizer, precisa se tu quiser e conseguir sim, mas o que realmente vai te fazer uma pessoa melhor, o que realmente vai te fazer crescer é um pouco pela área interna e conseguir de fato aproveitar e entender os desafios, as inseguranças, os medos, essa sensação de desconforto e entender que isso sim é a real forma positiva para tu crescer na vida. Bom, basicamente esse é um processo de auto-investigação, como eles chamam, que é ir para dentro tu mesmo, se investigar sozinho. Lembra que nada externo realmente pode vir a te fazer bem, pode vir a te fazer mal. Tudo te afeta até onde tu permite. E todas as palavras que começam com auto são as mais importantes. Então, autorrealização, autoconhecimento e agora essa nova palavra, autoinvestigação. Tu se entender, tu se analisar, tu se questionar e tu tentar ir atrás de um novo eu. Sempre lembrando que para ser feliz tu realmente precisa sofrer. Sofrer, ou seja, passar por momentos difíceis, porque eles vão começar a te tornar mais fortes, mais aptos a novas coisas. Novamente, todas essas palavras como desconforto, insegurança, medos, isso não é ruim, bem pelo contrário, isso é simplesmente uma simples parede que tu tem que enfrentar para conseguir chegar ao novo eu. E quando tu começa a aproveitar essas paredes, quando tu começa a aproveitar essas barreiras, tu realmente tem a humildade de se olhar no espelho e falar, eu preciso melhorar nisso, 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 e ter a coragem para ir atrás. Esse é o real propósito da vida, é desse jeito que a gente consegue crescer. Bom, esse é o livro O Propósito do Sri Prem Baba, A Coragem de Ser Quem Somos. Muito obrigado se tu me acompanha e diz aí o que tu achou desse livro, se tu tá com curiosidade em ler, se tu gostou do que foi dito hoje.